lição da Escola Dominical. Vamos dar início no novo trimestre, novo ano, e vamos estudar a lição a respeito de Jesus, o Filho de Deus. Então estaremos estudando sobre o Evangelho de João. Glórias a Deus. Primeira lição tem o título Conhecendo o Evangelho de João. Louvado seja o nome do Senhor. Pedimos aos irmãos que possam compartilhar, se inscrever no canal. Tem o link na descrição do vídeo dos slides em PDF, PowerPoint. Os irmãos podem baixar o slide e se utilizar livremente. Glórias a Deus. Desde já quero desejar a todos um feliz ano novo. Que Deus possa derramar suas ricas bênçãos sobre a vida de cada um dos amados. O texto principal da nossa lição diz o seguinte: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João, capítulo 1, versículo 14. Então, vamos estudar sobre esse livro, sobre esse evangelho, que tem uma diferença em relação aos outros demais evangelhos, outros três, Mateus, Marcos e Lucas. Esses são chamados de evangelhos sinóticos, que quer dizer que foram escritos sobre uma mesma ótica. Mas João, ele é escrito por último e tem um outro propósito que a gente vai estudar nesse trimestre. O resumo da lição diz: o Evangelho de João é essencialmente cristológico e singular em relação aos demais evangelhos. Então, vamos já começar a desvendar nessas características nessa lição. Os objetivos da nossa lição: apresentar a autoria, a época e o propósito do Evangelho de João, expor a riqueza doutrinária do Evangelho de João e compreender a cristologia apresentada por João. Então, enquanto os adultos estão estudando bibliologia, nós estaremos estudando, de uma certa forma, a cristologia. Estaremos extraindo nessa teologia de João o que ele fala a respeito de Cristo, que foi tão fundamental, tão importante para a formulação da nossa fé. Houve depois, nos outros séculos, após os apóstolos morrerem, então depois os pais da igreja, depois do início ali da igreja, houve muitas polêmicas e graças a escritos ou instruções, como João deixou, que pôde-se então firmar a nossa fé e esclarecer e desfazer qualquer sorte de heresias que muitos levantavam nos primeiros séculos da igreja. Então João é fundamental nesse ponto. Texto bíblico está em João capítulo 1, versículo de 1 a 5 e versículos 9 a 14. Vamos fazer a leitura. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Glórias a Deus. Então o texto já demonstra aí um objetivo de João. Logo nos primeiros versículos, João já enfatiza que Jesus era Deus. Louvado seja o Senhor. Que Jesus era o Filho de Deus e possuía as mesmas características, os mesmos atributos de Deus, pois ele estava também ali desde o princípio da criação. Ele já era. Louvado seja o Senhor. E a gente vai ver que no livro de João ele usa muito esse termo, Ele enfatiza os discursos de Jesus, e quando Jesus dizia eu sou, semelhante ao eu sou revelado a Moisés no Antigo Testamento. Introdução. Estamos iniciando não somente um novo trimestre, mas também um novo ano. Estudaremos um livro que expõe com muita clareza, profundidade e objetividade uma das principais doutrinas da Bíblia, a doutrina de Cristo, no Evangelho de João. O Evangelho de João é essencialmente cristológico e se apresenta com toda a sua singularidade em relação aos demais evangelhos,
que guardam entre si grande similaridade, daí serem considerados sinóticos. Então, escritos, ou registrados sobre uma mesma ótica. Enquanto Mateus, Marcos e Lucas enfatizam mais a humanidade de Cristo, em João, Jesus é apresentado especialmente como o Filho de Deus, o Verbo encarnado. Então a gente vai ver que nos evangelhos sinóticos há a preocupação de relatar os fatos, relatar os milagres, os sinais de Jesus e apresentar alguma característica conforme o público daquele evangelho. Por exemplo, nós sabemos que Mateus foi escrito mais para os judeus, então vai enfatizar a característica que Jesus era o cumprimento da promessa do Messias. Então Jesus era o Messias, era o rei que viria então da linhagem de Davi. Então Mateus tem esse foco. Marcos foi escrito aos romanos e o foco de Marcos é mostrar como Jesus servia, ele era o servo perfeito. E Lucas foi escrito aos gregos, foi escrito a princípio para Teófilo, Lucas faz o registro ali, tanto o Evangelho como o livro de Atos, que é um livro só, é a continuação. Então foi escrito ali aos gregos e enfatiza que Jesus era o homem perfeito, era o Filho do homem. E João, a gente vai ver que ele vai enfatizar que a deidade de Cristo, que ele era o Filho de Deus, ele era o Verbo encarnado. Então, João não tem essa preocupação de relatar somente os fatos. Ele vai se ater a sinais específicos, milagres específicos, não todos, mas ele vai selecionar alguns milagres no propósito de apresentar essa característica de Jesus. E vai também debruçar sobre os diálogos e sobre as declarações de Jesus, como veremos durante a lição. Primeiro tópico: autor, época e propósito. Então aí tem um pequeno fragmento do Evangelho de João, é o papiro 39, datado mais ou menos de 150 depois de Cristo. Então a gente vê aí um pouquinho dessa história, uma das cópias bem próxima ao período que João escreveu. O discípulo amado. João, filho de Zebedeu, irmão de Tiago, também discípulo de Jesus. É o autor desse evangelho espiritual, como assim chamou Clemente de Alexandria. Então, temos essas características. Ele era irmão de Tiago, ambos filhos de Zebedeu, e também discípulo. Jesus chamou eles para ser discípulo, e o Clemente de Alexandria considera como o evangelho espiritual. Então, ele enfatiza essa característica dos escritos ali de João, do Evangelho de João. Também lembrando a respeito desses filhos de Zebedeu, que Jesus chama eles de filhos do trovão, talvez ressaltando alguma característica deles do passado, que eles eram meio estourados, meio bravos, mas depois a gente vê João já diferente, chamado agora o discípulo do amor. O livro traz várias referências ao discípulo a quem Jesus amava e encerra com a expressão: este é o discípulo que testifica dessas coisas e as escreveu. João 21, 24. João trabalhava com o pai e o irmão no ramo da pesca, até Jesus mudar a profissão de pescador de peixe para pescador de homem. Tornou-se um dos discípulos mais próximos de Jesus, ao lado de Pedro e Tiago, tendo o privilégio de estar presente em momentos ímpares, como na transfiguração. Então esses três sempre Jesus chamava, então eles tinham mais proximidade com Jesus. Sempre alguma missão Jesus chamava Pedro, Tiago e João. E João era esse que era então fazia parte desse grupo. O que muito se destaca na vida de João, portanto, é a sua intimidade com Jesus. Inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse: Senhor, quem é? Então lá no episódio da ceia, que Jesus declara que um deles o haveria de trair. Então em João 13, 25. Então esse inclinando-se sobre o peito de Jesus quer dizer que se aproximou, chegou bem pertinho de Jesus para tentar descobrir ali quem era aquele traidor que Jesus citara. Segundo subtópico, o apóstolo do amor. O Evangelho de João foi o último a ser escrito. Não há uma data específica, mas registros dos primeiros séculos indicam ter sido entre os anos 80 e 95 depois de Cristo.
Então, Jerusalém foi destruída no ano 70, os judeus foram espalhados pelo mundo, né? Houve a diáspora, e João, então, no ano 80, ou seja, de 80 a 95, né? Nesse intervalo, João escreveu o Evangelho. Nessa época e nos séculos seguintes foram intensos os debates teológicos em torno das doutrinas centrais da fé cristã. Muitas heresias foram forjadas pelo judaísmo, que tentou se restabelecer após a diáspora, ocorrida depois de 70 d.C., quando aconteceu a destruição de Jerusalém. Então, o judaísmo, né, queria se restabelecer, e no meio dos cristãos havia então muito judaizante. Então, isso também gerava heresia, gerava, né, alguns empecilhos ali ao Evangelho, principalmente em relação aos gentios, como Paulo também enfrentou, né, esse problema dos judaizantes, aqueles que queriam que os gentios cumprissem a lei. Então, provavelmente, João também enfrentava esse problema, não só esse, como também os gnósticos, que era um problema recorrente ali nos dias de João. Também no seio do cristianismo surgiram muitos hereges. Dentre os falsos ensinos destaca-se que se negava à divindade de Jesus. Então, o gnosticismo era uma dessas heresias, né, que dizia que Jesus não poderia ter vindo em carne, né. Esses negavam, né, a humanidade de Jesus, né, e outros negavam a divindade. Então, essas heresias, já no início ali, já nesse primeiro século da igreja, nessa época, já florescia, como vai também depois crescer muito nos 3 primeiros séculos da igreja. A gente vai ver lá mais à frente o arianismo, e a necessidade depois dos concílios para poder então ratificar a fé, ratificar as doutrinas bíblicas ensinadas agora também por João, que João vai ter um foco de combater essas heresias. Então, quando ele escreve o Evangelho, quando ele escreve as cartas, ele também tem essa preocupação apologista de combater as heresias. O amoroso apóstolo João, o mesmo autor de 1º, 2º e 3º João e do Apocalipse, havia estabelecido muitas igrejas, especialmente na Ásia Menor. Foi justamente de lá, mais precisamente de Éfeso, que escreveu seu Evangelho, cujo escrito serviu para solidificar a fé de cristãos, não somente do seu tempo, mas de todas as épocas, chegando até nós, né? Então, ele estava em Éfeso, nesse período, né? Éfeso, a gente sabe que uma igreja começa ali com Paulo. Paulo já tinha sido, então, morto aqui nesse período, mas João agora é aquele que está liderando ali, né? Sendo pastor ali em Éfeso. E escreve esse evangelho para doutrinar, né, a igreja e também combater. Então ele tinha que ter essas duas características, tanto de ensino como também de apologia, ou seja, combater as heresias. Como já falamos, os gnósticos, por exemplo, eles negavam a humanidade de Jesus. E João já começa dizendo, né, no princípio era o verbo era Deus, e ele vai dizer também no verso 14, no capítulo 1, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Então ele vai combater, dentre outras, né, tanto a heresia da negação da humanidade, como também da negação da deidade de Cristo. Então era um dos objetivos de João, era combater esses falsos mestres, o evangelista e apologista. O diligente pastor João, já idoso, era também evangelista e apologista. Seu evangelho tem esse duplo caráter, sobressaindo nele uma firme apologia de doutrina central da fé cristã. Esse propósito é diretamente anunciado por ele, quando, após registrar os sinais que evidenciavam a divindade de Cristo, afirmou: estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e que para que crendo tenhais vida em seu nome. Então, até hoje, né, surgem heresias nesse tocante, como temos os testemunhos de Jeová, que creem que Jesus não é Deus, que Jesus é apenas um ser criado, um ser inferior. Então, essas heresias são claramente combatidas através do Evangelho de João, e serviu tanto para a sua época como para os séculos seguintes,
como a gente vai ver depois dos embates lá de Atanásio, né, defendendo lá a deidade de Cristo, né, que culminou ali no Concílio de Nicéia, para confirmar a doutrina, né, ou para ratificar o que a Bíblia realmente falava sobre isso. Então João foi um grande instrumento de Deus nesse sentido, deixou claro, né, não temos dúvida nenhuma. O Evangelho de João tem, portanto, crucial importância tanto para a propagação das boas novas da salvação aos que ainda não creem, quanto para a firmeza e permanência da nossa fé, através da vida que somente no Filho de Deus podemos ter. Então, essa característica que Jesus é Deus, né, também é uma mensagem poderosa para o evangelismo. Glórias a Deus. Então nós, como diz a palavra do Senhor, né, e o Verbo se fez carne, habitou entre nós, como diz lá também em João 3,16, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus, o próprio Deus, enviou o seu Filho, que é Deus, para morrer em nosso lugar. Se tornou como nós, para pagar o preço do nosso pecado. Louvado seja o Senhor. O segundo tópico da nossa lição é a riqueza doutrinária do Evangelho de João. Aí temos aí a imagem, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, né? O Logos. Bendito é o nome do Senhor. A cristologia e a Trindade. A riqueza doutrinária do Evangelho de João é simplesmente surpreendente. Já nos primeiros 34 versículos do primeiro capítulo do livro é possível encontrar revelações claras e profundas acerca das principais doutrinas da Bíblia. A doutrina de Deus dentro da compreensão da Trindade, um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas, que, embora distintas, são iguais em poder, glória e majestade, conforme nossa declaração de fé. Então, temos em João base e fundamento para o nosso credo. Louvado seja o nome do Senhor. Levaria cerca de 3 séculos para ser bem compreendida e sistematizada pela cristandade, mas ali estava de maneira inequívoca o registro acerca da pessoa de Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo, com indicação inclusive do papel primordial de cada uma delas. Então João apresenta a Trindade claramente. Depois de falar do Filho como o Verbo que sempre esteve com o Pai, João apresenta o Espírito Santo, aquele que outro, João Batista, viu descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Então, desde o momento que João Batista batiza Jesus e vê o Espírito Santo, e depois ele vai então desvendar todo o mistério, né, a respeito desse outro Consolador que Jesus enviaria, glórias a Deus. Então, o Espírito Santo como pessoa. O Espírito é o que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Tem papel imprescindível na regeneração e é indispensável para uma vida cristã vitoriosa. João 14, 16 a 18, temos então essa maravilhosa promessa. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Glórias a Deus. Segundo o subtópico, Cristo, o Deus Criador. João não apenas se refere-se a Cristo como um ser divino, mas apresenta desde logo seus principais atributos, como eternidade, onipotência, a onipresença, a onisciência, pois o situa no princípio, na eternidade passada, agindo como Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então João deixa claro que Jesus estava lá no princípio, né, na criação, tudo que foi feito por ele. Quando houve esse princípio que foi revelado a Moisés, lá em Gênesis 1:1, Cristo já existia como verdadeiro Deus, eterno, sem princípio, incriado. Ele, aliás, participou com o Pai e o Espírito da obra da criação. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E lá em Gênesis diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então Jesus estava ali com o Espírito Santo e o Pai nessa empreitada. Cristo, portanto, é também Deus Criador, por isso Gênesis registra a ação plural. Façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. E Paulo afirma que ele, Cristo, é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele.
interessante que quando veremos mais à frente, dentro dos sinais que João enfatiza, né? João não tem preocupação de contar todos os milagres, mas os que ele elenca ali para registrar no seu evangelho, a gente vê um que é a cura do cego de nascença, né? Então, alguns estudiosos creem que essa cegueira de nascença, na realidade, o cego nem o globo ocular possuía. E Jesus unta lá o barro, coloca lá na cavidade ocular daquele cego, e ele vai e daqui a pouco começa a ver, né? Então, ali também, segundo alguns estudiosos, era como se fosse o milagre da criação, né? Porque sem nem olho tinha, sem nem o globo ocular tinha, Jesus estava ali formando olhos naquele cego. Louvado seja o Senhor. Ele é o Criador, ele conhece a nossa estrutura, ele conhece a planta, glória a Deus, do nosso ser. Cristo no Antigo Testamento, esse é o subtópico. Os discípulos amados também sintetizou em um versículo apenas a livre e permanente agência de Cristo desde o Éden. E por isso todo o Antigo Testamento até a sua encarnação, quando diz: nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Um dos exemplos está na declaração paulina aos Coríntios. Ora, irmão, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar, todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo, né? Então, esse mistério, né, que Jesus estava também durante toda a história do Antigo Testamento, glórias a Deus, ou através da teofania, ou através de algum símbolo. Então, Paulo aqui está dizendo que a água, a pedra, aleluia, que jorrava a água era o próprio Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Cristo, portanto, não foi um mero assistente junto ao Pai desde Adão, seja de forma teofânica, ou seja, aparição, né? Muitas vezes lemos no texto bíblico o anjo do Senhor. E esse anjo do Senhor às vezes aceita adoração, então tudo indica que ali era o próprio Cristo, né? De forma teofânica, uma aparição no Antigo Testamento. Seja através de tipos, o Deus vivo esteve presente em toda a antiga aliança, aguardando o tempo em que haveria de se manifestar, encarnado, para a obra prometida ainda no Éden, que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente, né? Então, já prometido no Gênesis, mas durante toda a trajetória do povo hebreu, né, podemos encontrar de forma teofânica ou tipológica Cristo agindo, aleluias, em prol do seu povo. Cristologia, sinais, sermões e declarações é o nosso tópico 3. Os sinais miraculosos. Então, João não tem esse enfoque de relatar todos os milagres, mas ele, né, classifica alguns milagres, separa alguns milagres para registrar no tocante a embasar suas declarações ou aquilo que o Espírito Santo inspirava para ele, né, doutrinar, para ele ensinar a respeito da deidade de Cristo. Então, os sinais estão relacionados a esse discurso, louvado seja o Senhor. O Evangelho de João apresenta o Jesus homem manifestando sua glória como unigênito do Pai. A completa humanidade de Cristo em perfeita consonância com a sua completa divindade. As narrativas dos milagres apresentam Jesus homem de forma natural, né, como convidado comum para a festa de casamento, por exemplo, realizando sinais sobrenaturais próprios de alguém absolutamente incomum, divino, todo-poderoso, capaz de transformar água em vinho e realizar inúmeros outros milagres. Também se assemelha, né, um milagre de criação, né, essa transformação de água em vinho, né? Deus lá no início, em Gênesis, né, o termo hebraico é bará, né? Então Deus chamou toda a criação, do que nada existia, Deus fez. Tais sinais tinham como finalidade de mostrar que Ele e o Pai são um, sem prejuízo algum de sua completa sujeição ao Pai através da encarnação, para cumprir a obra de redenção de todo aquele que nele crê. É como ele vai explicar, né, aos fariseus, aos judeus, que ele e o Pai eram um, né? Toda vez que Jesus fala eu sou o pão, fala algo que eu sou, né? Ele
se assemelha ao Pai ou se relaciona ali a algum termo que era normalmente associado somente a Deus, os judeus ficavam revoltados, queriam apedrejá-lo, prendê-lo, mas Jesus estava desvendando ali, né, o mistério, né, e João tem esse norte, né, de registrar tudo isso. Registrados por João há mais 6 sinais: a cura do filho de um oficial do rei, a cura de um paralítico de Betesda, a multiplicação de pães e peixes, Jesus andando sobre a água do mar da Galileia, a cura de um cego de nascença e a ressurreição de Lázaro. Então, João seleciona os sinais que ele registra, né? Só, segundo o autor aqui, seriam 7 sinais, e claro que existem outros, como a segunda pesca maravilhosa, né? Mas o autor aqui nos traz esses 7 sinais, que também será temas de lições futuras, né? Estaremos estudando cada sinal desse. Muitos outros não estão escritos, e conforme disse João, em hipérbole, né? Ou seja, de forma exagerada, ele diz assim: se tudo o que Jesus fez fosse escrito, nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevesse. É claro que ele falando no passado era uma hipérbole, mas se fôssemos considerar como uma profecia, realmente hoje não caberia nos livros do mundo os milagres que Jesus tem feito até hoje, glórias a Deus. Também temos os sermões cristológicos, outro ponto que João enfatiza. É muito importante considerar como a Escritura valoriza a exposição das doutrinas. Os sinais são importantes, mas não são suficientes. As multidões precisavam não apenas crer no Messias como Deus capaz de realizar milagres, mas como o necessário e suficiente Salvador e Senhor, né? Como naquela passagem que nós temos nos outros evangelhos, quando Jesus cura o paralítico, né? O paralítico que é descido em cordas pelo telhado, e antes de curar, Jesus fala: perdoados estão os teus pecados. Então, não somente o sinal, né? Não adianta só crer no sinal, tem que ouvir a mensagem, tem que realmente aprender de Cristo e recebê-lo como conhecer a verdade, para que a verdade nos liberte. Isso está muito claro na mensagem de Jesus, a começar pelo sermão que pregou para Nicodemos. A primeira coisa que fez esse fariseu, o príncipe judeu, foi reconhecer que Jesus era um mestre vindo de Deus, justamente por causa dos sinais. Então, ele chama Jesus de mestre, mas a princípio ele não tinha ainda tido a instrução, tinha apenas falava a respeito dos sinais. Mas era imperativo que Nicodemo reconhecesse sua necessidade pessoal de salvação. Como diz Martin Henry, não era suficiente que ele admirasse os milagres de Cristo e reconhecesse sua missão. Ele devia nascer de novo. Por isso Jesus disse-lhe logo: na verdade te digo, que aquele que nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. João 3,3. Que declaração fundamental. Então não adiantava nada Nicodemos apenas admirar Jesus. Ele tinha que também fazer parte daquilo que Jesus veio fazer, ou seja, a salvação. Então, para que ele pudesse entrar, para que ele pudesse fazer parte do reino de Deus, ele tinha que nascer de novo. Glória a Deus. A mesma revelação do aspecto salvífico de seu ministério, ele apresentaria no sermão pregado à mulher samaritana e em outros 5 sermões registrados por João. Lá em João 4,10 diz: Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Glória a Deus. Então, era isso que era fundamental, né? Os sinais eram apenas para ratificar uma autoridade divina, glórias a Deus. Mas o importante mesmo era a instrução, o conselho, né? O aspecto, né, salvífico da revelação de Deus. Com isso, Jesus nos deu o exemplo de que é preciso pregar, pois a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10,17. Terceiro subtópico: as declarações divinas. Então, outro ponto que João vai se ater. Além dos sinais e dos sermões, o Evangelho de João traz 7 declarações de Jesus que revelam a sua deidade. Em todas elas, ele apresenta como o Eu Sou, né? Então, isso era algo que, aleluia, que escandalizava, né, os judeus. O mesmo Deus que se manifestou a Moisés como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Em João
esse Deus único e eterno se revela na figura do pão da vida, né? Então ele disse: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo. Pão da vida, João 6,35, luz do mundo, João 8,12. Ele era a porta, João 10,9. O bom pastor, João 10, 11 e 14. Ele era a ressurreição e a vida, João 11, 25. E também ele disse que é o caminho, a verdade e a vida, João 14, 16. E a videira verdadeira, João 15, 1 e 5. Né? Então Jesus é, né? O eu sou. Glórias a Deus. Concluindo, irmãos, João é o Evangelho do Filho de Deus. Então é isso que a gente vai enfatizar esse trimestre. Vai estudar o Evangelho de João e vai poder examinar de forma profunda, poder entender realmente qual é a mensagem do Evangelho de João. Sua riqueza doutrinária, sinais, sermões e declarações nos apresenta a Cristo como o Verbo que se fez carne para ser o nosso libertador, provedor, guia, sustentador, protetor, doador da vida, garantidor da eternidade. Que o conheçamos mais e desfrutemos de suas virtudes e maravilhosas bênçãos, para que permaneçamos firmes na fé e ao final tomemos posse da vida eterna. Glórias a Deus. Então isso Jesus vai ensinar, e João registrou muito bem, a inspiração que o Espírito Santo deu a ele, e esse Evangelho serviu para combater a heresia, firmar a nossa fé, fundamentar nossas doutrinas, aleluia, e apresentar o Salvador e o Deus que amou de tal maneira. Próxima lição, vamos falar sobre, continuando no Evangelho de João, vamos falar sobre João Batista preparando o caminho. Glórias a Deus. Então, trimestre abençoado, trimestre maravilhoso, que estaremos estudando sobre o Evangelho de João, né? O título da lição completa é Jesus, o Filho de Deus, sinais e ensinos de Cristo no Evangelho de João. Graças a Deus. Vamos orar. Maravilhoso eterno Deus, te louvamos, Pai, por esse momento, na Tua presença, examinando a Tua palavra, aprendendo, Pai, essa lição maravilhosa. Que o Senhor possa continuar abençoando, Pai, cada aluno, cada professor, cada pastor, fomentando, Pai, a escola dominical nesse próximo ano. Deus Santo, que o Senhor possa se revelar e despertar, Pai, aqueles que não estão frequentando a escola dominical. Nos ajuda, Senhor. Continua nos livrando de todo mal. Pai, é o nosso pedido, por isso nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja conosco hoje e para todo sempre. Amém.